Uma boa noite, meus queridos amigos da TV Chico Xavier e a rádio chicoxavier.com.br, a Sintonia do Bem. Mais uma vez estamos aqui às 19h30 com o programa Alegria de Viver. Programa esse que tem o objetivo de tratar de assuntos sobre a questão do suicídio, depressão, ideações suicidas. Tema este muito oportuno e importante, porque a sociedade hoje vive uma verdadeira epidemia, né? Não só a sociedade brasileira, mas a nível de planeta, onde o nível de suicídio vem atingindo números alarmantes. Então, geralmente tratamos esse tema aqui no Brasil como um dia, um mês especial para falar sobre ele, mas que é preciso ter no cotidiano um programa que possa estar constantemente debatendo sobre o assunto, para que quanto mais soubermos, em termos subsídios, mais fácil de evitar esse mal, que não imaginamos o tamanho do mal que é feito ao espírito quando se recorre para o meio do suicídio. Então a ideia nossa é justamente nesses programas fazer com que voltemos à alegria de viver. Atualmente estamos estudando o livro de Richard Simonetti, titulado Suicídio, porque ele trata nesse livro de vários assuntos acerca do suicídio. Ele dá um panorama geral na questão do suicídio, e ao longo dos programas, quando terminarmos justamente esse livro, nós vamos aprofundarmos nos temas específicos, como depressão e outros, trazendo aqui profissionais da área da psicologia para que possamos ter na área profissional também o conhecimento necessário que todos nós necessitamos. Uma boa noite a Ivone Pereira, Marilda, a Silvana, a Nélio e outros companheiros que estão nos assistindo nesse momento e que irão assistir ao longo do restante do dia e no decorrer dos dias seguintes, porque o vídeo ficará na nossa página do Facebook, e por sinal hoje completou a quantia de 5.000 curtidas. Já estamos com quase 6.000 seguidores, e também no nosso canal lá no YouTube, o TV Chico Xavier, onde estamos fazendo uma campanha para que possamos atingir as 1.000 inscrições. Falta muito pouco, menos de 400 inscrições, e convidamos a todos a visitarem o canal no YouTube TV Chico Xavier, fazer a sua inscrição, acessar os nossos vídeos de palestras, de programas como Espiritismo e Você, programa Alegria de Viver, palestras que são gravadas e também transmitidas nas instituições espíritas aqui de Campina Grande e das cidades vizinhas, e palestras de Divaldo, músicas de Elizabeth Lacerda, Tim Vanessa, documentários com Chico Xavier. Então tem é muito eclético o canal. Que vocês possam nos ajudar para que possamos atingir os objetivos. Everce está entrando agora, que é lá de Vitória, da Conquista, na Bahia. Então vamos, o capítulo de hoje, que justamente é o subtítulo, porque o capítulo é As Causas, e porque Richard Simonetti nesse capítulo trabalha a questão das causas, e o subtítulo é Bombas Humanas. Então, como alguns já sabem, ele compõe os seus livros, no geral, com perguntas.
que geralmente nós iríamos fazer quando estivéssemos reunidos com ele. E assim ele vem com as respostas. A primeira pergunta em relação a esse assunto é: como situar os fanáticos que se vestem de bombas e explodem com elas em logradouros públicos, buscando matar o maior número possível de pessoas em nome de seus princípios religiosos? Uma pergunta bem interessante, né? Eu já ouvi muitas pessoas perguntarem sobre este assunto em vários lugares. Ele diz: é lamentável que se cometam atrocidades sob inspiração de ideias religiosas. Religião, como sabemos, significa ligar ou religar a Deus, que é o Pai de todos nós. Absurdo que, em nome dele, seus filhos se exterminem uns aos outros. Na seguinte ele pergunta: esses suicidas dizem inspirar-se no Alcorão. Respeitáveis líderes muçulmanos têm reiterado que não há no islamismo nenhuma orientação que estimule essas loucuras. Somente os fanáticos, interpretando ao pé da letra certas expressões de Maomé, veem nelas a inspiração para perpetrar tais atrocidades. Revivem esses infelizes as loucuras dos cristãos medievais, que evocam a afirmativa de Jesus, Mateus capítulo 10, versículo 34. Vim trazer a paz. Não vim trazer a paz, mas a espada, como justificativa para o banho de sangue, que envolveu as cruzadas, guerras de conquista, realizadas em nome do Príncipe da Paz. O mestre apenas referia-se à incompreensão que cercaria seus adeptos partindo dos próprios familiares. Não é o fanatismo uma justificativa para esses gestos treslocados, à medida que o indivíduo acredita estar agindo em nome de Deus? A ignorância pode atenuar a responsabilidade daqueles que praticam o mal, mas jamais o isentará de penalidade. Somos filhos de Deus, o Pai de infinito amor e misericórdia, revelado por Jesus. Herdamos do Senhor Supremo a vocação para o bem. O mal é negação de nossa própria natureza. Nós já vimos em capítulos anteriores, nós comentamos justamente essa relação dos atenuantes em relação à questão do suicídio. Aí vem a questão de conhecer. Aquele que conhece menos as coisas espirituais tem certa responsabilidade, mas aqueles que têm um conhecimento maior da vida após a morte, a responsabilidade dele é muito maior. Existem os atenuantes em várias outras situações, né? Mas ninguém que cometeu o ato se isenta da penalidade do que está praticando em relação a ele mesmo e em relação também às pessoas que estão ao seu redor, porque quem pratica o ato do suicídio tentando se livrar dos problemas, das provações, das expiações que naquele momento surgem na sua existência, também está fazendo sofrer aqueles que estão à sua volta. Então toda essa situação vai haver uma penalidade. Não que as leis divinas, não que Deus vai punir esses que cometem o ato, mas a própria consciência do indivíduo que vai se inteirando, primeiramente, que descobre no outro lado que continua vivendo. Segundo, as agruras do momento em que
ele cometeu e a forma como ele cometeu aquele suicídio, atingindo, né, o seu perispírito, provocando anomalias no seu perispírito, né, e as consequências, é claro que o refazimento da estrutura do perispírito, que é o corpo modelador biológico, de forma que estrutura o corpo físico, vai ter que ter existências e existências para que haja todo um reajuste, né? Então, fora as consequências dos dramas conscienciais em relação a essa questão, né? Então, o fato de conhecer menos não quer dizer que vai isentar ele de ter, vamos dizer assim, uma punição, né, às consequências do ato que ele cometeu. A questão número 4. Em que condições retornam ao mundo espiritual suas vítimas? Quer dizer, os homens bombas cometem em si o suicídio, mas matam, né, pessoas em nome justamente de suas causas. Habilitam-se a receber a assistência dos mentores espirituais, que as ajudam a superar o trauma da morte violenta, embora devamos reiterar que nossa posição no mundo espiritual não depende tanto de como partimos, mas de como lá chegamos. E o que significa isso? Pergunta ele. O que importa não é a morte que sofremos, mas a vida que levamos. Um homem pode morrer num atentado e logo superar o trauma, readaptando-se rapidamente à vida verdadeira, desde que tenha um comportamento ilibado. Já outro que experimentou doença prolongada, teoricamente um bom preparo para a morte, pode retornar ao estado de desequilíbrio se demonstra apego ao imediatismo terrestre sem cogitar os valores espirituais. É muito interessante o esclarecimento dele, porque não vai ser o gênero da morte, né, que vai fazer com que isso nos dê a possibilidade da assistência espiritual e do refazimento instantâneo quando chegarmos lá na pátria espiritual. O que vai garantir o nosso reajuste e a readaptação rápida no outro lado da vida é justamente como como foi o nosso procedimento aqui nessa existência, como está sendo esse processo de reeducação. Então, quanto mais apego à matéria, ao plano da terra e tudo mais, mais difícil e maior desequilíbrio vai encontrar-se este quando retornar à parte espiritual, seja num desencarne violento, como um acidente, né, uma morte instantânea, né, como ele coloca aqui, através de uma doença de longo prazo e altamente constrangedora para o indivíduo, né? Então, quer dizer, o que vai valer para o outro lado é justamente a condição espiritual, o que foi entesourado no coração. E o homem-bomba? Porque ele falou agora há pouco, justamente anteriormente, nessas questões anteriores, daqueles que foram vítimas. E o homem-bomba, o que acontece? Dificilmente encontraríamos uma morte mais traumática. Além de agredir o perispírito pela violência contra si mesmo, assume a responsabilidade pela morte de suas vítimas. Isto tudo sob impacto do mais desajustante de todos os sentimentos, o ódio. Nós ficamos imaginando porque
Vamos colocar um exemplo aqui bem, vamos dizer, rasteiro, bem grosseiro. Se determinado indivíduo toma algum veneno, ele vai justamente desestruturar todo o perispírito naquela linha onde o veneno vai percorrer, né? Aquela área vai ficar danificada perispiritualmente em existências futuras para o reajuste daquela situação em que ele morreu com o veneno, né? Que pode vir com problemas na garganta, ou um câncer, ou no estômago, né? Imaginemos alguém que, como esses homens bomba, né, que dilapidaram numa explosão, está todo o seu corpo físico e, consequentemente, o seu corpo espiritual. Só para a gente termos uma ideia de comparação da estrutura de problema que esse indivíduo vai provocar. É claro que o julgamento deve ficar muito longe, né, do nosso pensamento em relação a essa questão, porque vai existir os atenuantes, né, e não imaginamos como esse espírito vai chegar no outro lado, os seus dramas de consciência, e como a espiritualidade vai se estruturar para ajudar essas pessoas, porque ninguém fica, independente de qualquer situação, ninguém fica com a sua assistência. No momento determinado, na hora certa, todos serão ajudados, mas que deverá passar pelos dramas de consciência, os processos reencarnatórios, as consequências do ato que cometeu. E seus superiores que planejam esses atos sinistros, porque esses homens bomba, como Richard Simonet falou aqui, fazem esses atos em nome de uma convicção religiosa ou uma outra qualquer situação. Mas tem aqueles que planejam toda essa situação, e ele coloca aqui justamente nessa pergunta: bem mais graves serão seus compromissos perante as leis divinas. Séculos se passarão, primeiro com sofrimento inenarrável no mundo espiritual, depois em reencarnações expiatórias, das mais dolorosas, até que se recomponham. E a última questão: partindo do princípio evangélico de que não cai uma folha de uma árvore sem que seja pela vontade de Deus, podemos dizer que essas atrocidades acontecem para que as pessoas paguem as suas dívidas. Nós já falamos nessa questão de pagar dívidas, ou até da punição, né, em relação a Deus. O que é que ele quer responder em relação a essa questão? Quando Jesus fala em vontade, entendamos consentimento. Caso contrário, estaremos atribuindo o terrorismo da terra à inspiração do céu. Deus não necessita do concurso humano para operar a sua justiça. O mal não acontece por desígnio celeste, mas pela maldade terrestre. Por isso, inelutavelmente, todos responderemos por ações que levem a prejuízos ao próximo. Então não existe essa questão de desígnio divino de alguém provocar um atentado terrorista, né, e aquelas pessoas que estão ali foram designadas justamente para sofrerem aquele ato por decisão divina. Isso não existe, né? O que vai acontecer é que, nesse ponto, o nosso livre-arbítrio está ali atuando, né, em qualquer situação da vida, e nesta mais ainda, né, nós estamos impondo um sofrimento a alguém em consequência, vamos dizer aqui, do específico do capítulo, de um homem-bomba. Ele escolheu cometer aquele ato. Não foi
as leis divinas que estruturou toda essa situação para que acontecesse aquele ato e morressem pessoas em consequência disso. Existe toda uma estrutura, né, espiritual para esse fim, né? Tudo escolha dos homens. Tudo que acontece conosco, as provações, as expiações, são situações, se não for dessa existência, inevitavelmente vai ser de existências passadas, de nossas escolhas, né? É por isso que o peso da cruz nunca vai ser maior do que nós possamos carregar. Então não existe a justificativa de fugir da vida através do suicídio, porque não existe um peso maior para fulano ou para cicrano, para Y ou para Z. Todo o peso das provações, das expiações, é de acordo com aquilo que nós possamos carregar. É da misericórdia de Deus, né? Imagine se nós fôssemos numa existência pagar, vamos dizer assim, entre aspas, pagar todas as dívidas que, ou as atrocidades que cometemos no passado. Não seria possível isso, né? A misericórdia de Deus vem justamente nesse sentido, de mostrar que nós podemos, através das existências, paulatinamente, através de parcelas suaves, né, provocar esse reajuste, nos alinhando com as leis de Deus, né? É por isso que é preciso, é interessante e é obrigatório esse conhecimento. E só a doutrina espírita dá com maior consistência esse conhecimento em relação à questão do suicídio, e não fica só no nível da contemplação, né, da responsabilidade de Deus e de Jesus por conta das consequências de tudo que está acontecendo aqui. E a doutrina espírita nos leva ao nível da razão para analisar todas as situações, né? É por isso que daí a consequência da responsabilidade nossa diante, vamos dizer, no nosso caso aqui, do suicídio, né? O espírita sabe que vai sobreviver se cometer. E se cometeu, a responsabilidade dele vai ser maior, né? Da mesma forma as outras denominações religiosas que acreditam que, mesmo que não acreditem na reencarnação, mas acredita que continua vivo no outro lado. Então, se acredita que continua vivo no outro lado, então a consequência para esse será bem maior do que aquele que não tem esse conhecimento. Mas esse não conhecimento não isenta da responsabilidade que está justamente realizando naquele momento, fugindo da vida através do suicídio. Então, o programa de hoje trata justamente, especificamente, Richard Simonetti, dessa questão dos homens, né, bomba, que graças a Deus, ao longo dos anos, vem diminuindo gradativamente, apesar de que uma vez ou outra nós ainda vemos e ouvimos pelas mídias, mas a estrutura da sociedade está evoluindo, e muito. Se nós formos voltar o nosso pensamento a 100 anos atrás, né, e num ligeiro avanço até hoje, nós vamos perceber que a sociedade avançou muito em relação a 100 anos atrás. Até a questão do conceito de vida, a própria religião, que está ficando mais clara, está respondendo mais às questões da vida. As pessoas estão gradativamente criando as suas dúvidas, buscando
respostas para o que está acontecendo. A doutrina espírita, desde 18 de abril de 1857, quando estabeleceu justamente a publicação do primeiro livro dos Espíritos, e através desse conhecimento vem justamente rasgar o véu e nos responder as questões da vida, da nossa existência, né? Por que nós estamos aqui, por que sofremos, por que outras pessoas nascem cegas, outras portadores de deficiências físicas, né? Outros portadores de deficiências mentais e outras situações, né? E só através do estudo das reencarnações, né, e de saber que nós tivemos uma vida passada e somos, desde o momento em que fomos criados, eternos, né, que vai explicar todas essas diferenças sociais. Então, diante desse conhecimento, não existe a possibilidade, não deveria ter a possibilidade de, pelo menos no meio espírita ou no meio religioso que já tem esse conhecimento da vida após a morte, de cometer o suicídio. É por isso que é necessário essas discussões, esse conhecimento, né? É por isso que é importante nos capacitarmos para que possamos observar próximos a nós pessoas com potenciais de desenvolver uma depressão, que pode decorrer dessa depressão uma situação de suicídio, sem contar, porque nós estamos falando aqui do suicídio direto, né? Não falamos ainda nem do suicídio indireto, que nós vamos em outras situações mais na frente discutirmos sobre o assunto. Nós agradecemos pela oportunidade de todos vocês que estão aqui conosco nesse momento. Pedimos a vocês que divulguem esse programa, Alegria de Viver. Se possível, compartilhem nas suas redes sociais. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, onde colocamos todos os vídeos dos nossos programas, né? Estamos quase atingindo, faltam 300 e poucas inscrições para chegar a 1000 inscrições. Estamos precisando urgentemente de atingir as 1000 inscrições. Então divulguem, se possível compartilhem esse programa Alegria de Viver, né? Estaremos lançando um outro programa agora esse mês, sobre o estudo do Livro dos Espíritos, onde nós iremos estudar desde a introdução, né? Esse livro importante, que é o livro básico da doutrina espírita, que nos vai fazer entender as demais obras da codificação e as obras complementares, né? É um livro obrigatório para aqueles que estão adentrando e que são espíritas. É um livro que deve ser sempre revisto, né, na nossa, terminando e voltando, consultando, porque sempre uma nova releitura vai nos dar uma visão mais aprofundada daquilo que nós estudamos anteriormente, né? Então vai ser um novo programa. Estaremos lançando na próxima sexta-feira mais um programa que será dirigido por Jimmy Costa e será sobre as obras de André Luiz, né? O nome do programa vai ser justamente uma surpresa. Quando for sexta-feira, depois do programa Espiritismo, vocês estaremos aqui reunidos justamente para começar o novo programa. Desculpem, mas eu atrapalhei as questões. O programa de Jimmy Costa trabalhará justamente temas relacionados à questão das obras de Emmanuel, mais a parte da religiosidade e do Evangelho segundo o Espiritismo. O outro programa vai ser com o nosso companheiro Aristóteles, que vai trabalhar agora sim as obras de
André Luiz. Tem outros companheiros também formatando um novo programa, né, que será dirigido pelo nosso companheiro que está também nos assistindo, Agemiro Carneiro, né, que possivelmente, né, começará esse mês, não sabemos ainda, né. Então existe um leque de programações que a TV Chico Xavier está trabalhando para levar temas diversificados à luz da doutrina espírita. Tem outros programas sendo estruturados, né, fora estes que irão começar, mas oportunamente nós estaremos divulgando. Que Jesus, meigo Rabi da Galileia, possa abençoar a cada um de vocês que estiveram conosco aqui. Aqueles que irão acessar o vídeo, né, ao longo dos dias, que Jesus possa abençoar o lar de cada um e que possamos juntos, nesse trabalho que faz o programa Alegria de Viver, fazer com que as pessoas que estão num estado de dificuldades nesse momento, que possam eles, com a nossa ajuda, com a nossa colaboração, voltar à alegria de viver. A TV Chico Xavier, a rádio chicoxavier.com.br, a Sintonia do Bem, se despede neste momento, agradecendo a vocês a oportunidade. De 22 horas retornaremos para o programa Momento com Chico Xavier. Muita paz, muita luz, que Jesus nos abençoe agora e sempre.